my God, you are the devil. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 20 Years in the Making. Eu sou o Tiago, comigo tenho Filipe Azão Ribeiro. Olá, Filipe. Olá, como é que estás? Está tudo em forma. Tudo em forma. Como prometido é devido, o episódio de hoje vamos falar sobre essa figura carismática que é Paul Heyman. Portanto, juntem-se a nós para, durante os próximos minutos, dissecarmos um bocado da vida, da obra, da arte deste homem. E também vamos falar um bocadinho sobre a entrevista que ele deu ao Chris Van Vliet, que foi o que nos provocou estarmos aqui a falar um bocado sobre Certíssimo. o homem por trás de Paul Heyman. Portanto, o episódio de hoje tem o apoio do Wrestling.pt, o local onde podes consultar todas as novidades e curiosidades do mundo do wrestling. Let's talk about... Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Paul Heyman. Filipe, primeiro que tudo, viste a entrevista? Vi. Vi, sim, senhor. Isto podia começar tão mal. Com um bebê aos gritos ao meu lado durante 2 horas, mas vi a entrevista já há algum tempo. Mas e o que é que o bebê achou? O bebê não concordou com muitas das coisas que ele... Por isso é que estava aos gritos. Isto aí, ele não está a dizer coisas como deve ser. Isto não concordo nada com isto. Meta Blue, exatamente. Ok. Pronto, então viste. Pronto, check. Sim. Eu também vi. Vi mais recentemente. Já tinha tentado começar a ver, mas pensei, 2 horas, isto merece atenção. Sim. Merece uma atençãozita. E portanto guardei para mais perto da data em que nós estamos a fazer isto. E portanto, para que hoje a gente brilhe aqui um bocadinho mais do que brilhamos nos outros dias. Portanto, o Paul Heyman tem uma vida cheia, não é? Já é um Hall of Famer, como toda a gente sabe. Está ligado diretamente à ECW, é o pai da ECW. Paul Heyman, para quem não sabe, curiosidades da vida de um artista, nasceu a 11 de setembro. É verdade. É verdade. E não é, e tal, a internet diz tudo. Não, a internet diz tudo, mas confirma-se. Nasceu a 11 de setembro de 1965, em Nova Iorque. E começou desde cedo a sua vida no wrestling. Começou como fotógrafo nos eventos, chegou a começar a vender fotos e revistas para ganhar acesso a figuras importantes, e desde então, desde que entrou, nunca mais saiu. Se bem que houve ali uma interrupção em 2006. Sim, 2005, 2006 teve uma interrupção, mas nunca esteve 100% fora. Mas acho que é um ponto interessante. Se calhar a gente, não sei se me deixas começar por aqui. Vamos a isso. Que é isto, ou seja, o Paul realmente é uma figura que anda em paralelo com o wrestling. Ou seja, ele não é um lutador, ok? Mas é chamado um promotor, um manager, um promotor, que é único. Eu até hoje, muitos promotores que vamos vendo passando pelo WWE e fora da WWE, nunca vimos ninguém com o carisma de Paul Heyman, com o peso. E com o peso e não é figurativo, exatamente, e com a relevância e o conseguir impulsionar a pessoa que ele está a promover no momento, e impulsionar muito acima de que qualquer outro manager conseguiu. Ou seja, esse papel realmente deu-lhe aqui um lugar de destaque no Hall of Fame, e faz todo sentido. Não sei se, ou seja, no papel dele, acho que é o único Hall of Famer que está representado. Ou seja, de manager, promotor. Não sei se é o único ou... Não é o único, não deve ser o único. O Jimmy Hart, por exemplo, já é um Hall of Famer. Ok, pronto, certo. Andava sempre atrás do Hulk Hogan. Mas é diferente. Mas é diferente, o peso que o Jimmy Hart teve na sua geração, sim. O Paul Heyman marca muito mais gerações. Sim, e tanto marca mais gerações como a forma como ele faz as coisas. O trabalho que ele tem por trás das câmaras é muito importante. Sim. E é bastante diferente do que o Jimmy Hart fazia. E acho que lá está. É um homem que marcou
sem dúvida a nossa geração, por aquilo que representou e aquilo que trouxe de benefícios, ok? Tanto com a ECW, quando ele fazia parte da ECW, porque nos apresentou aquele diferencialismo da WWE, aquele universo. aquele universo muito mais agressivo, com sangue, mais hardcore, e apresentou-nos uma alternativa à WWE. Na altura lembro perfeitamente, quando havia a guerra entre a WWE e a ECW, que gerou o One Night Stand, o evento. Exatamente. E ficou-me na memória, lá está, de se calhar como fica hoje na memória de crianças ou jovens que veem a WWE e a AEW, estás a ver? É essa diferença, apesar da ECW achar que ser tipo é o core do hardcore, digamos assim. Sim, e há uma diferença muito grande que é, para quem não sabe, né, ou para quem não está tão dentro do tema, a ECW pertencia à WWE, no fundo. Né? Não a 100% e não total, né? Ou seja, não no início. O início foi uma coisa mais independente. O Paul Heyman quis criar ali realmente um novo legado, né? Deixar a sua marca. Foi uma coisa que começou a crescer, mas nunca teve o seu auge, porque financeiramente não era estável e, portanto, teve ali alguns problemas. Ele depois também na entrevista do Chris Van Vliet fala disso. É uma entrevista que aborda vários temas. Nós vamos falar aqui de alguns, atenção, não vamos aprofundar tudo, porque também não queremos tirar a experiência de quem gosta de ver e de quem acompanha o Chris Van Vliet para ver, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Se há entrevistas que valem a pena ver, são as do Chris, e o Chris torna a conversa muito leve e torna a conversa muito agradável. E portanto, um shout-out para o Chris. Não tem o mesmo encanto que nós. Claro. Como é óbvio, nós fizemos aprendia muito aqui. Sim. Aliás, o Chris ouve este podcast, certeza absoluta. Mas parabéns ao Chris, está a fazer um excelente trabalho nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é fácil, mas pronto, mas sim, mas é uma entrevista que vale muito a pena ver. Vão ver, porque vale todo o tempo, as 2 horas que se passam à frente de um ecrã do YouTube, vale a pena. Exatamente. Concluindo esta parte do homem e do promotor, será que o próximo substituto de Paul Heyman, Little Yachty? Esperemos que não. Esperemos que não. Porque o Paul Heyman nunca estragou a entrada de ninguém. Até agora. Exatamente. Até pelo contrário. Sim. Até agora. Paul Heyman é uma figura clara no wrestling hoje em dia, mas como estávamos a referir há bocado, começou nos anos 80, esteve na WCW, trabalhou na WCW, na AWA, a antiga AWA, e pronto, e é o que é hoje em dia na WWE. Sim, independentemente do percurso dele. Hoje... É uma estrela com o microfone na mão. Ele diz que se sente muito mais confortável no ringue com o microfone ligado do que a fazer entrevistas, como aquela que deu ao Chris Van Vliet. Mas vamos por partes. Vamos começar, se calhar, pela parte da ECW, só para deixarmos já esta parte que não é, ou pelo menos não tem tanta ligação ao atual. Portanto, a ECW foi revolucionária. Isso já falámos um bocadinho, concordamos. Foi revolucionária, mas foi tudo. Em tudo foi caótica. Né? A forma como acabou por ser gerida acabou por se tornar caótica e foi reerguida um bocadinho em 2000, ou seja, terminou em 2001, se não me falha a memória, 2001, e depois reerguida já na WWE pelo Vince, que tem depois a criação do One Night Stand, do Extreme Rules, etc. Pronto. O problema foi, e é aqui uma das coisas que é falada na entrevista, é a forma como o Paul Heyman se separa da WWE em 2006. Porquê? Porque o Paul Heyman não tinha liderança criativa sobre o que ia acontecer na ECW. Quem decidia isso era o Vince, e portanto entre um dos dois alguém tinha que sair, e acabou por ser ele que deixou o seu lugar vazio. O Paul Heyman sai da WWE nessa altura por não ter esse poder criativo, porque basicamente ele tinha uma ideia de tornar a ECW uma rivalidade saudável com a WWE,
E o que aconteceu? O Vince tornou aquilo numa terceira brand, onde podia pôr toda a gente que não era usada no main roster e no SmackDown. Que é no Raw e no SmackDown. TNA, AAA. Outras paradas. Portanto, o Vince a ser aqui um revolucionário à frente do seu tempo, como é óbvio, e a pensar: não, a gente vai usar aqui, a gente não usa, ninguém usa. Bobby Lashley. Yeah. Pronto, e acho que o culmo foi mesmo o culminar foi o December to Dismember, que era um pay-per-view da ECW que a WWE recriou, e acho que isso aí foi mesmo a gota d'água, porque acho que ele tinha uma ideia de ter o CM Punk campeão na altura da ECW e ter o Rob Van Dam atrás dele e ter o Bobby Lashley, etc. E acho que não aconteceu nada disso. O CM Punk, aliás, subiu para o main roster mais cedo do que era suposto, porque o Vince teve outras ideias para ele e tudo mais. Mas o Punk é a primeira peça que é movida pelo Paul Heyman, da OVW para a ECW, neste caso, para poder crescer, né? No fundo, a ECW foi ali um bocado o NXT do Punk. Pronto. E a pergunta que eu te faço, primeiro, se te lembras desta ECW, se tens alguma memória desta ECW, e porque eu lembro-me perfeitamente do One Night Stand, foi um evento incrível, onde o Rob Van Dam captura o título ao Cena, e temos o primeiro cartaz, um lençol a dizer certo. se o Cena ganha o Riot. Sim. Portanto, foi incrível. O ambiente daquela noite foi mágico. Queres saber se tens alguma memória disso? E se seria interessante, com o roster que nós temos hoje em dia, fazermos, ou termos, não é termos um evento tipo Extreme Rules, graças a Deus isso já acabou e foi desmistificado pelo Triple H com todo o sucesso, mas era termos, se calhar, uma rivalidade ou uma storyline que desse, ou seja, imagina, agora o Paul Heyman e os Vision acabavam, né? Ou acabava o que há, ou whatever, e o Paul Heyman ficava numa posição em que não tinha nada. Não era interessante o Paul Heyman reerguer aqui uma ECW nova geração e ter uma storyline ativa? O que é que tu achas? Olha, primeiro, lembro perfeitamente dessa noite, a noite em que supostamente o Rob Van Dam ganhou o título ao John Cena, né? Ele precisava de ganhar o título para poderem ter o título, para poderem ter o título da ECW. Certo. Lembro perfeitamente, na altura, lá está, ainda era uma criança jovem, não percebia estas mudanças de títulos. Foi daquelas coisas do tipo, mas como é que o John Cena pode perder o título ainda por cima para estes gajos que não são já ninguém? Mas lembro perfeitamente dessa noite, lembro perfeitamente de superstars da ECW, o Sabu, que chegou a lutar também, ou ter uns combates na WWE, sim. O Tommy Dreamer, exatamente, o Sandman, sim, e o Rob Van Dam, pelo menos esses o chamado TCW Original. Exatamente. Lembro perfeitamente. Lá está, foi sem dúvida uma geração que nos marcou e que contribuiu muito para os anos a seguir da WWE. Acho que contribuiu muito. Hoje em dia, haver uma recriação da ECW, eu acho que não resultava com ninguém presente na WWE. Acho que a mentalidade de hoje em dia está muito diferente daquilo que era há uns anos atrás. E não estou a ver ninguém da WWE capaz de assumir esta posição de risco e agressividade como eles tinham, ok? Como eles tinham esta mentalidade, e se tentássemos forçar isso, seria uma coisa que corria mal. Tu já tens uma espécie de ECW, ou pelo menos segue mais ou menos o mesmo nível, que eu considero que possa ser a AEW, pelas as coisas fantásticas e fora do normal e agressivas, e o sangue todo, e aquilo que a gente vê muitas vezes nos combates deles.
acho que já tens uma espécie disso, por isso tentares reinventar uma ACW no meio desta competição, acho que era uma coisa que não resultava. E na WWE não estou a ver ninguém capaz de assumir um peso destes. Sabes que eu acho. Mas diz-me tu. Assim, é óbvio que vamos atirar aqui nomes completamente fora ou seja, nomes da cartola, sem qualquer tipo de contexto, porque não há um contexto para isto. Isto é um suponhamos completamente. Certo. Mas eu vejo, por exemplo, um Damien Priest a poder ser usado nesta linha de pensamento. Já o Damien Priest muito bolfofo. Até foi despachado agora para a AAA. Mas lá está, teres aqui. Óbvio que não conseguimos fazer uma recriação literal, não é? Sim. Mas termos, se calhar, eu sei que é mau dizer isto, mas um Braun Breaker que está associado agora ao Paul Heyman, e poderes manter essa ligação como o líder de uma revolução, por exemplo, não é? Ou seja, não seria uma coisa literal ao ponto de haver uma ECW ativa. Era uma coisa tipo uma storyline, imagina, que começava no SummerSlam, não é? Por exemplo, não sabendo que é um ACW, né? Ou seja, um iniciar de ACW, e que culminava, por exemplo, num War Games, porque o War Games é um combate. É um combate, sim, extremo, não é? Sim, certo. E teres uma equipa ECW contra uma equipa WWE, sim, é? sim. Um bocado dentro dessa linhagem. Mas não é? Eu sei, mas lá está, por isso é que também é a minha confusão. Claro que eu se calhar podia ver nomes, como tu estás a dizer, associados a uma ECW, mas só que tu olhas para estas oportunidades que eles têm de fazer o extravagante, estás a ver? Por exemplo, um War Games, e sentes que eles têm medo de puxar o gatilho. Exatamente, tu tens falta de criatividade. A coisa mais emocionante que tu tens no War Games hoje em dia, e que para mim é uma chachada, é Io Sky a tirar-se lá de cima com um caixote na cabeça. Certo, mas... isso era umas 5 da tarde para qualquer gajo da ICW, estás a ver? Certo, mas lá está, era o lanche. Tu teres esse combate, ou seja, em vez de teres o tradicional, como hoje em dia tens, sim, teres um combate desses só de homens, né? Com todo o respeito, só de homens, 5 contra 5, eventualmente, né? Teres aquela coisa da jaula, em vez de ser como este último ano em que tivemos o pessoal a entrar e ter a música e não sei o quê, ter a jaula na mesma, estás a ver? O fator da jaula acho que é muito importante para este combate, e a jaula do War Games ser, não vou dizer um Hell in a Cell. Olha a Síria queria participar no podcast. Ninguém te convidou. Mas ser uma coisa mais, imagina, barbed wired à volta da jaula, estás a ver? Ou seja, não havia a possibilidade nunca de tu subires a jaula, percebes? Certo. Nunca ia haver essa possibilidade de haver o salto da Io Sky, porque a jaula ia ter arame farpado à volta, estás a ver? Ser uma coisa assim mais fora da caixa, não precisava de fugir assim tanto daquilo que eles já fazem, não é? Mas adicionar ali pequenas gotas de malvadez, né? que podia ser interessante. Eu acho que é uma storyline que é interessante, porque eles conseguem fazer isto com o NXT e conseguem fazer isto com a AAA, se calhar fazer um World Scalide, podemos chamar assim, e termos uma ECW New Generation, estás a ver? Ser uma coisa assim mais fora da caixa. Eu vejo um Damien Priest, vejo um Manbreaker, sei lá, vejo um Penta, um Bronson Reed, se calhar também. Não sei, o Bronson Reed não sei, mas um Penta que não tem medo de nada, percebes? Okay. E que quer assim esses momentos mais alternativos. Não sei, mas lá está, é procurar ali um ou outro que esteja disposto a fazer algo fora da caixa, não é? E eles formarem ali uma aliança diferente. Acho que, atenção, isto voltarmos a ter um Dark uma Penta. teoria. Por exemplo, e se calhar teres um Ray Phoenix, que é o irmão associado, né? E teres ali logo uma tag team
é mais fácil Yeah. para desmistificares isso. Mas lá está, um Braun, um Damien, já só faltava uma pessoa, né, no fundo. Né? Quase, yeah. Epá, isso cá um Punk, que é um ECW original, Yeah. neste ponto, né? Pá, não sei se seria execuível sequer, mas podia ser aqui uma alternativa, uma hipótese, não sei. Sim. Né? Era um sonho engraçado. Sim. Era uma coisa engraçada. Eu acho que era uma coisa gira e era engraçada de se ver. Né? Pronto. Fica a ideia. Fica a ideia. Fica a Exatamente. Pronto, vamos avançar. Na entrevista, o Paul Heyman refere também à AEW, portanto, o Chris fala-lhe dos tempos em que não havia competição, né? E que hoje em dia há esta competição. Né? A AEW é uma marca rival à WWE. E ele não considera a AEW rival, mas considera evolução do mercado. Ou seja, não é um inimigo, porque não tem os números que a WWE tem, não gera o que a WWE gera, mas é competição. É uma evolução do mercado natural, certo. E interessante, e porque o Tony Khan tinha realmente muito dinheiro e não sabia o que fazer a ele. Pronto, basicamente é isto. Qual é que é a tua opinião sobre esta posição do Paul Heyman? Epá, eu face à AEW? Eu aí concordo a 100% com o Paul Heyman. E acho que aí é saber fazer uma leitura do negócio, nem é falar só sobre o wrestling, é fazer uma leitura do negócio. Se tu tens um negócio que é tipo, como eles chamam na bolsa, que é um moat, que é um nome de relevância no mercado que já aparece quase em dicionário, ou seja, quando tu pensas em wrestling, tu pensas em WWE, ok? E se neste mercado não houver rivalidades, ou seja, não houver nada que tu diga que possa ameaçar, digamos, este nome, eu acho que ao longo do tempo, como acontece a nível empresarial, a marca deixa de se preocupar, deixa-se de reinventar, deixa-se de ser criativa. Por isso eu acho muito bem existir uma AEW, porque independentemente daquilo que a AEW possa fazer ou não, isto vai sempre obrigar a WWE a manter os padrões elevados. Correto, Okay? Correto. E ele refere, e isso também concordo, que não é propriamente um inimigo, porque o que fez foi criar oportunidades aos lutadores. Exatamente. Ou seja, sim. a WWE antes tinha um lutador, e o lutador queria sair. E vais para onde? Yeah. Não, vais para onde? Vais para os indies. Vais para onde? Vais para os indies? Vais para a TNA? Não coisa? Yeah. Vou para a AAA. Vais? É nosso. Agora também é nosso. Então vou para também é nosso. Também é uma parceria nossa. Pronto. E pá, e de repente parece que não, mas não estás queres sair da empresa, mas não consegues. E portanto, neste momento há uma alternativa. É a AEW. Claro que existe a New Japan Pro Wrestling, Claro. Ring of Honor, etc. Há outras. Claro, não vamos dizer que não há, e há alguns indies, claro, mas lá está, algo para manter o nível exibicional e o nível contratual, não é? Para um wrestler é difícil, mas a AEW é claramente uma opção. Claro. Portanto, Sim. portanto, é bom eles terem esta ideia. Sim, e ainda não chegámos ao patamar. Eu se calhar um dia vamos ver isso acontecer, de chegar ao patamar de possivelmente a AEW conseguir negociar taco a taco estrelas, pessoas, ou seja, estar taco a taco, né, em termos de negociação, e oferecer dinheiro e estatutos ao ponto de uma estrela querer sair da WWE para ir para a AEW, saber? E vice-versa. Sim. Isso, ou seja, a AEW não ser uma opção porque a WWE não quer, ou seja, receber o lixo da WWE, digamos certo. assim. Eu acho que isso já acontece. Já acontece, só que parte, não é tão literal ou tão falado, porque muitas vezes aquilo que é mais falado não é o lutador saiu da WWE para ir para a AEW ganhar mais. Não, saiu da WWE para a AEW porque havia uma má ligação na WWE. Sim, exatamente. Havia algo errado na WWE. Não é porque o lutador quer ganhar mais, não é porque certo. queria sair. E está ali outra oportunidade. Mas lá está, imagina, por exemplo, a AEW crescer ao ponto de poder, sei lá, fazer uma proposta, não digam Seth Rollins, mas fazer uma proposta a um LA Knight, por exemplo. Sim.
a ver, aparecer em cima da mesa e dizer assim: olha, tu tens este contrato, ok, mas a gente, como o futebol, bate a cláusula de rescisão e tu vens para a AEW e está aqui o teu plano nos próximos 10 anos, por exemplo, ou nos próximos 5 anos. Sim, E uma, sim. uma estrela ficar ok, se calhar isto é melhor do que continuar aqui em segundo Sim. plano, se calhar. Sim, é um bocado aqueles exercícios de. Sim, isto também Nos vai, lá aparecem está, nas redes vai abrir a sociais pestana também é um bocado em que contrato A ou contrato B, o que é que tu escolhes? sim, Estar no banco no Barcelona ou estar yeah. a ser titular no Sporting a vida toda? Epá, Epá, mas Preferia há ser- alguém que pode pôr isso em questão. Claro, sim, claro. sim. eu preferia estar no banco Às vezes do Barcelona. prefere jogar do que estar no banco e a ganhar 1 milhão. Epá, sim. Alguém, Mas pensa- alguém pode pensar pensa- assim, eu sim. penso assim porque não me aleijava e ganhava 1 milhão. Mas pronto, Pois, também é verdade. isto sou eu, que sou Lá está, calão. o Johnny Gargano está deitado e a ganhar. Exatamente. Exatamente. Já falámos Exato. disso a semana passada. Exatamente. Falámos disso a semana passada. Bom exemplo. Olha, o Paul Heyman fala na sua entrevista também sobre a relação com o Triple H e a relação com o Vince. Uhum. Eu não vou focar muito na parte do Vince. O Vince é passado, Certo. não vale a pena estarmos aqui a massacrar o homem não fez nada de mal. Uhum. Fez, mas pronto, fez coisas más, fez coisas boas. Mas eu acho que é importante aqui referir ao papel do Triple H. Ele defende aqui um bocado o Triple H, óbvio que também é o patrão dele, né? Claro. Portanto, mas lá está, ele diz que o que o Triple H faz é diferente do que o Vince fazia. A forma como ele faz é diferente da forma como o Vince fazia. O Vince tomava conta de tudo. O Vince era o dono. Uhum. Basicamente não havia nada que tu não fizesses na empresa que não passasse pelo Vince. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia o Triple H é o Chief Content Officer. Ou seja, ele está dentro dos conteúdos. Uhum. Ele trabalha os conteúdos dentro dos programas. Ele não é a voz final no que toca, se calhar no que toca à criatividade, mas a criatividade claramente, e percebemos isso na entrevista, passa muito pelo Paul Heyman. Uhum. Ele tem toda uma parte criativa. Ele não é o líder da mesa criativa, Certo. mas a palavra dele tem muito peso nas decisões. E ele diz que passa muito tempo com as superstars, etc., a ajudar as superstars. Pá, isto é fantástico. E eu gostava que o Unreal se calhar mostrasse um bocadinho mais disto. Uhum. Este papel que o Paul Heyman Sim, parece que tem. ainda não mostrou o suficiente. Exato. É. Mas lá está também a culpa se calhar é do Paul Heyman. Porque o Paul Heyman, Pois, porque ele não como quer disse, mostrar. como ele Exatamente. disse, ele não quer mostrar e ele não é fã deste programa. Certo. Portanto, acho que temos aqui este problema Sim. que nunca vamos Faz conseguir. sentido. Faz sentido. Sim. Ele defende muito que o wrestling não é uma arte, é paixão. Ou seja, ele defende muito esta ideia. Eu queria encontrar aqui as palavras certas que eu apontei. Onde é que está? Peço imensa desculpa, Filipe, enchei um bocado o chouriço. Sim senhora. Então, temos um patrocínio. Não. Não, mas eu percebo o que é que tu estás a dizer. Ou seja, é paixão, ele menciona muito, lá está, de que não basta seres um bom wrestling, tecnicamente, não basta seres um bom wrestling, um bom wrestler dentro de ringue, tens que ter uma boa voz, o poder da palavra, tens que ter boas promos, tens de fazer vender a construção da personagem, tudo em volta. Lá está, ele fala muito, e isso foi muito engraçado de se ver a forma como é que ele publicitava o Brock Lesnar e como é que surgiu aquela parte do Brock Lesnar, estás a ver? E que isso faz com que haja ênfase na personagem. E cria logo outra expectativa. Eu lembro perfeitamente na entrevista dele estar a falar que lá está, se queremos, ou seja, que um wrestler vai se estrear daqui a 2 ou 3 semanas. Tu 3 semanas antes já estás a dizer aguardem porque daqui a 3 semanas vai se estrear o não sei quanto. Ele até criou um nome, o não sei quantos, o melhor wrestler do mundo, estás a ver? Ou seja, estar a criar já uma perspectiva e uma antecipação daquilo que tu vais ver, o vender a personagem,
E ele explica isso como parte essencial do negócio. Lá está, se tu tens o poder criativo sobre a personagem, às vezes não é muito acerca daquilo que a personagem faz no ringue, é da maneira como a personagem se constrói em si e se sabe vender depois perante o público. A frase, ele contribui muito. Diz. A frase era isto não é uma arte, é um negócio. Era esta certo, a frase que eu queria dizer. Certo. Obrigado por teres enchido o isso, mas continua. Mas continua, estás a falar bem. Já agora deixa-me acabar de encher o chouriço. E é isto, ou seja, hoje em dia nós fazemos uma comparação sempre quando analisamos os combates entre a parte técnica, porque também gostamos de ver bom wrestling, mas lá está, facilmente identificamos uma boa promo com quais são as boas promos e como fazem elevar e como criam um hype no personagem. Ele tem um papel espetacular nisso, né? Vemos exatamente aquilo que ele fez com o Brock Lesnar e com o Roman Reigns, e até com o CM Punk também. Então, hoje em dia tens estes 3 nomes que já não precisam de ter relevância fantástica, porque o nome diz tudo. Sim, não é? Já não precisavam de um Paul Heyman. Já não precisavam de um Paul Heyman. Tu vês este pequeno trabalho neste pequeno tempo que ele fez com o Bron Breakker e com os Vision, no fundo. E com os Vision, e lá está, tu tens um Logan Paul que subiu muito graças a isso. Tu tens um Austin Theory que se reinventou e para já não está a correr mal. Sim, ok? Sim. E tu tens um Bron Breakker que lá está, que falámos a semana passada, que apesar de ter sido falado e publicitado pelo Paul Heyman como a próxima grande estrela, o próximo main event da WrestleMania, que parece que está a perder aqui um bocado o fogo, mas deve haver razão para isto. Eu acho que a razão prende-se, e nós falámos disso semana passada e eu depois estive a pensar um bocadinho, e eu acho que a razão prende-se pelo simples facto de ele é vendido como o futuro da WrestleMania. Não interessa tu venderes o futuro da WrestleMania num SummerSlam. Não interessa venderes num Survivor Series. Certo. Ou seja, ele não precisa de ser vendido como o futuro da WrestleMania agora. Ele precisa de ser vendido quando chegarmos à altura da Rumble. Sim. Percebes? Aí é importante reforçar que ele é o futuro. E esta ideia dele ser o futuro torna o candidato a ganhar uma Rumble automaticamente. Nós falámos disso na Rumble. Certo. Que ele era um candidato. Certo. E foi o primeiro a ser eliminado. Portanto, praticamente. Pronto. Mas sim, mas eu acredito que seja mais por aí. Seja esta a linha do pensamento. Pois no Unreal possivelmente vão mencionar isso. Vão mencionar, talvez. Acredito que sim. Mas pronto, mas estávamos a falar da parte do sucesso no wrestling. Ele toca em alguns pontos durante a entrevista que o sucesso no wrestling, a base do sucesso é o storytelling mais o posicionamento, que só o talento não chega. Hoje em dia tu não podes ser só muito bom no ringue, tens que ser muito bom em outras coisas também. Certo. E ele diz que esta parte é muito importante, ou seja, tu saberes contar uma história, tu projetares muito a ideia futura. Ele inclusive, há uma pergunta que o Chris faz que é um bocado sobre nós, no fundo, e daí eu achar que o Chris ouve o podcast e é grande fã, que é toda a gente hoje em dia com o acesso à internet que tem, toda a gente acha que faz um melhor booking do que o booking que realmente acontece. Aí que eu queria chegar, sim. Ou seja, as pessoas falam de que se fosse eu, o Raw tinha o título a ser defendido, não sei o quê, o não sei o que mais, e depois no SmackDown acontecia isto e no WrestleMania, pumba, o mega combate, tipo 2 tubarões a voar sobre uma jaula. Pronto, isto é o que as pessoas vendem. Certo. É o que as pessoas rumorizam, as pessoas romantizam sobre isto. Ou seja, têm muita informação ao seu dispor e por isso fantasiam imenso. Nós próprios, a semana passada, fantasiámos o SummerSlam. Claro que nós vamos dizer, temos um bocado mais de experiência, temos tanta experiência como qualquer outra pessoa, no fundo, portanto, não vamos estar aqui com coisas. Nós próprios fazemos as coisas dentro daquilo que é o óbvio, dentro daquilo que é uma esperança, às vezes. Ou seja, agarramos-nos sempre a alguma coisa que nos leva até esse pensamento. Não é?
claro que, e como vocês sabem, são ouvintes e acho que acompanham o suficiente para saber que nós também acertamos em muitas coisas. Não é só porque eles são previsíveis, é porque efetivamente as coisas são. Ou seja, eles querem chegar a um ponto onde nós também queremos. E portanto há aqui o culminar de direções, não é? Portanto, às vezes eles chegam ao mesmo sítio que nós queremos que eles cheguem, só que eles, em vez de irem pela reta, não, querem ir por uma estrada nacional e portanto vai demorar mais tempo a lá chegarem. Mas pronto, isto também vai bater um bocado naquilo que eu já falei muitas vezes, que é, isto não é feito só para nós, é feito para muita gente. Pois. E portanto o problema das pessoas, e o Paul Heyman diz isso na entrevista, que é o problema das pessoas é que querem tudo para agora. É ansiedade. E o segredo disto está em olhar para o futuro. É olhar para um Crown Jewel, em olhar para o SummerSlam, em olhar para a próxima Mania, em olhar para a Mania a seguir. Ou seja, estás a preparar esta Mania, mas já estás a pensar na próxima. Não é? Mas diz-me uma coisa. Isto é muito interessante, certo, e é muito é muito interessante, essencialmente é muito interessante. Mas diz-me. Pegando nessa parte da entrevista, que lá está, percebe-se perfeitamente que o Paul Heyman é uma pessoa que dá extrema relevância à parte da promo e da storyline, estás a ver? E que nas promos é que se vende o carisma e consegue-se perceber ali o pulso do público, digamos assim. Correto. Perante isto e perante a parte em que ele diz que a storyline, digamos, é que é a alma do negócio, ou seja, fugindo aqui à parte física, digamos assim, lá está, comparando isto com a opinião dos fãs, com aquilo que vamos ouvindo ao longo dos anos e dos comentários que vamos ouvindo ao longo dos anos, e relativamente àquilo que tu estavas a dizer, lá está, de que há muita ansiedade de querer acabar as coisas rapidamente e não esperarmos, e eles já estão um passo à frente, e em vez de nós estamos a visionar o amanhã, eles já estão a visionar o ano a seguir, estás a ver? Lá está, não parece que estamos a andar aqui em dois pesos, duas medidas, e isso acaba por não tornar muitas vezes compatível o que é a opinião dos fãs e o que é que eles realmente estão a fazer, e depois não acaba por haver aquelas imprevisibilidades que nos acontece, que é isto não terminou, ou isto não está explicado, ou fizeram isto e depois não deram continuidade, então porque é que fizeram? Ou seja, temos aqui a opinião do Paul Heyman, que é 100% válida, ok? E percebe-se qual é que é a opinião dele e percebe-se a relevância que ele dá, mas depois temos aqui um bocado a nossa opinião de acordo com o que ele diz, e que parece que muitas vezes não faz sentido, estás a ver? Correto. Não sei explicar, não sei dizer se é certo, se é errado. Certo. Às vezes, lá está, às vezes dói-nos na alma, não é? Dói-nos coisas que eles fazem que nós não arranjamos explicação para eles fazerem, ok? E depois há coisas como eles fazem a semana passada, de que de repente aparece CM Punk e tu sentas à espera, ganha o título ao Sami Zayn, estás a ver? Certo. Ok, vê-se aqui o poder de reinvenção também deles, não é? Certo, mas lá está. Desculpa, deixa-me só dizer-te uma coisa. Acaba. Perante isto que ele diz, que muitas vezes eles tentam andar a medir a pulsação do público, será que muitas vezes não erram nessa medição? Pode ser. Aqui a questão que eu tinha a colocar, que é um bocado, eu acho que serve um bocado de resposta, é até que ponto é que tu sentes realmente isso, ou seja, até que ponto é que tu sentes que eles não te dão o que tu queres, e ou fazem as coisas de uma forma que tu ficas, ei, é sério que é assim, e depois nunca mais voltam àquele ponto. Até que ponto é que eles nunca mais voltam a tocar naquilo e fazem aquilo sem explicação e tu tens de comer e calar, digamos assim. Até que ponto é que isso acontece genuinamente? Ou seja, acontece assim tantas vezes para tu sentir assim, com essa frustração, entre aspas? Não acontece. Ou será que acontece porque isso vai encadear depois uma situação mais tarde, como um bocado daquilo que aconteceu com o Punk?
não é? Pá, sim, a minha questão muitas vezes, lá está, eu também já não conheço o mundo lá dentro como é que está. Tu não consegues captar ao ponto. Olha, vamos pegar, por exemplo, no Damian Priest. Correto. Como um exemplo, ok? Um exemplo da minha cabeça, é a opinião pessoal. Tu tens um Damian Priest que ganha um campeonato do mundo, está na principal linha de uma storyline com o Judgment Day, há uma traição, de repente ele muda de marca e tem ali uma pequena história com o Aleister Black e de repente perdem o fio à meada, não sabem o que é que vão fazer com ele, juntaram a um título tag team com o R-Truth e agora acaba despachado para a Triple Mania. Lá está. É o que eu digo, a gente não sabe o que acontece por dentro, o quão há, digamos, atrito muitas vezes com os superstars. Correto. O que nós não sabemos. Ao ponto de, lá está, se a alma no negócio é storyline, se a alma do negócio é a venda das promos, a venda da personagem, até que ponto o que é que falhou? Não é? Até que ponto é que falhou? Isto se calhar com o Damian Priest. Será que foi o Damian Priest que, ou seja, eles tinham um plano para ele? Isto só dá um exemplo, pode acontecer com outros. Eles tinham um plano para ele e ele disse: não gosto. E então, sendo assim, olha, se calhar ficamos, se calhar vais para ali para o canto e ficas virado para a parede de castigo. Estás a perceber? Porque na nossa mentalidade é fácil. Isso também somos nós, que a mania que somos treinadores de bancada, né? Mas na nossa mentalidade é fácil, ok, se eles acertam aqui, porque é que ao lado tem uma coisa tão má? Ou que nos está a parecer tão má? Se vê que não tem pés nem cabeça, porque é que não fazem o bem aqui também? Eu vou tentar responder-te com o Drew. Não, é só para debatermos, não precisas. Claro que sim. Não nos vamos chatear. Para a semana não vens. Não é nada disso. Mas repara, por exemplo, o Drew, agarrando naquilo que estavas a dizer, o Drew ganha o Money in the Bank, vai ganhar o título mundial, tem um reinado de 6 meses, perde para o Gunter, evapora-se a questão dos Judgment Day, evapora-se o Finn, a rivalidade, tens uma passagem para um SmackDown, luta com o Drew, mantém ali uma relevância, sim. Luta com o Aleister Black, mantém ali uma relevância, título tag team, AAA. Yeah. Basicamente é isto. Sim. O que é importante aqui? E é estas questões que nós não temos resposta. Certo. E se calhar aí eu concordo contigo. Precisávamos de uma resposta. É porquê, primeiro, porque que há esta ascensão e depois queda. Não é? Porque que a pessoa não se conseguiu manter lá em cima? Será que foi porque quando perde o título a história dos Judgment Day que estava quente não foi assim tão quente face a outras coisas que estavam a acontecer? Será que foi isso? Será que foi erros em combates que causaram uma má impressão nos bastidores e ele foi, digamos, posto de parte? Será que foi ele próprio que pediu outras coisas e eles não lhe conseguiram dar e então foi para o SmackDown e foi fazer outras coisas? Sim. Será que esta parte agora da AAA, será que não foi ele que pediu para ir trabalhar com o Undertaker? Pois, porque é o maior fã dele. Não é? Sim, será que o próprio Undertaker não deve ter proposto: olha, eu tinha esta ideia para ele, deixa-me apresentar, deixa ver o que é, não é? Se dá para fazer. Sim. Será? É assim, porque assim, se tu fores a pensar bem, o que é que a AAA tem neste momento? A AAA tem o El Grande americano, babyface puro, e mais. Tem um Penta que aparece de vez em quando. Sim, tem um Ray Phoenix que tem o título e que defende para lá de secundário. Para lá de secundário. Sim. Tem um Hijo del Vikingo que é heel. Sim. Tem um Dominic que é heel. Sim, e pouco aparece, né? E pouco aparece. Precisa de mais pessoas. Se calhar, né? Tínhamos o Chad Gable, mas deixámos de ter. Portanto, o Damien se calhar está a preencher aqui uma lacuna que nós neste momento não estamos a ver, né? Porque não acompanhamos a AAA ao detalhe, né? Mas chamou-nos a atenção a presença dele lá. É aquela promo dele em que ele basicamente diz que está ali agora. Sim. Ora, se ele está ali agora, não é. É assim, toda a malta que foi encaminhada para lá, principalmente os grandes americanos, né? Tiveram um push enorme.
Exatamente. Não é? Por isso o Damian também Exatamente. Ou seja, isto pode não ser. Isto é aquela coisa que muitas vezes acontece nas carreiras dos jogadores de futebol e nas carreiras de muita gente, que é dar um passo atrás para dar 2 à frente. Certo, que era o Cristiano Ronaldo voltar ao Sporting para poder acabar bem a carreira. Tipo isso. Não sei. Não sei se é isso. Mas pronto, mas dar um passo atrás para dar 2 para a frente. É assim. Não é? Em vez de querer meter já os 2 pés lá à frente, não. Vamos dar um atrás para dar 2 para a frente. Assim, porque há uma leitura que eu, entre linhas, capo disto do que o Paul Heyman diz. É que lá está. Vamos ter que adicionar aqui mais uma variável de que se calhar o problema não está todo na equipa da criatividade. Ou seja, o facto deles abrirem a porta e darem mais opções de trabalho e de participação às estrelas pode ter aqui influências criativas depois do lado da equipa. A questão é essa. Se tu fores a pensar um bocado, olhando, eu consigo dar-te aqui, por exemplo, 2 exemplos: Lola Vice e Chelsea Green, que hoje estás no Raw, amanhã estás no SmackDown, amanhã estás no NXT e vais para a AAA e vais para a Chelsea Green. Andava em todo lado. Né? Tinha os títulos de tag team com o Ethan Page, aparecia no NXT, era do SmackDown, pá, não é? Ou seja, é preciso haver este extra booking numa pessoa, ou pode haver reaproveitamento de outras. É aqui que nós se calhar estamos a fazer a balança, não é? Pronto, isto é tudo muito bonito, mas lá está. Eu prefiro se calhar ter o Damian Priest a ir para a AAA e a reinventar-se, né? E depois quando voltar a um SmackDown ou um Raw, pá, é outra personagem. Se calhar é isso que lhe faz falta, né? É um lavar a cara, certo? Né? Pá, é sair dos olhos das pessoas, mas sem sair dos olhos das pessoas. Né? Okay. Uma personagem que vai para o NXT ou que apareça do NXT, quando aparece no main roster, nem sempre é mega conhecida para toda a gente. Certo? Sim. Portanto, é um bocado isso, não é? Um Joe Hendry. O Joe Hendry, antes de estar no main roster, aparecia em todo lado também. O Mr. Iguana, a mesma coisa. Sim. Epá, às vezes é preciso fazer horas extra, e outras vezes é preciso dar um passo atrás para podermos dar 2 para a frente. O Finn Balor já deixou o NXT uma vez para se poder reinventar. Certo. O Gargano ainda há pouco tempo foi ao NXT outra vez. Sim. E agora está-se a reinventar. Parece uma. Sim, ele agora parece um Kakuna. Está a fazer planking. Exatamente. Pronto, são pequenas escolhas. Sim. Mas pronto, sim. Mas eu acho, e considero interessante esta parte do Paul Heyman, em que ele diz mesmo que o sucesso não depende apenas de seres bom no ringue, de teres talento. Certo, sim. Tens que fazer mais coisas. Sim. Vamos agora a olhar para o último ponto que nós queríamos falar, que eu tenho aqui apontado que nós queremos falar sobre isto, que é Paul Heyman Guys. Portanto, sabemos que existe um Brock Lesnar, não é? É interessante, e convido-vos mais uma vez a irem ouvir a entrevista, porque o Chris Van Vliet pergunta-lhe do que era a carreira do Brock Lesnar sem o Paul Heyman, e o Paul Heyman responde-lhe com o que seria a vida do Paul Heyman sem o Brock Lesnar. Epá. O que é que tu achas disto? Ou seja, achas que porque o Brock Lesnar ganhou o que ganhou, o Paul Heyman nunca ganhou nada, não é? Certo. O Paul Heyman é o que é graças aos feitos que o Brock Lesnar tem, não é? Portanto, entendo perfeitamente a resposta à pergunta, não é? Faz todo o sentido. Epá, o trabalho dele é vender uma personagem, certo, e que essa personagem corra bem. Certo. A parte da personagem correr bem nem sempre está nas mãos dele. Claro. Ele fala na entrevista, fala de 2 casos falhados, que foi o Curtis Axel e o Cesaro. E o Cesaro não foi uma falha, mas foi da WWE, não foi só do Paul Heyman, foi de muita gente. Mas o Curtis Axel, por exemplo, não aconteceu porque não era suposto acontecer. Ele justifica assim. Mas depois temos um Brock Lesnar. Yeah. Epá, eu acho que digamos, isto era aquele par que, se não se juntasse, isto tinha tudo para correr mal. Digamos, o Brock traz coisas
muito positivas, ou abre portas que permitem o Paul Heyman entrar muito bem, ou seja, e fundir-se aqui muito bem à personagem dele. E por outro lado, aquela se calhar incapacidade que vemos mais no Brock de se expressar, ou naquela incapacidade das promos, é um bocado compensada por esta criatividade absurda do Paul Heyman. Por isso são duas coisas que se juntaram muito bem. Lá está, eu acredito que se isto não fosse assim, nem o Brock Lesnar era o que era o Brock Lesnar, e se calhar nem o Paul Heyman era o Paul Heyman, ou mais dificilmente seria o Paul eu acho que na WWE o Brock Lesnar podia não ser o que é. Sim. Mas no UFC eu acho que no UFC o atleta, outra o coisa. atleta que ele é o Sim. atleta que ele é, Sim, isso não muda, claro. mas é incrível. Mas lá está, na UFC fez o papel dele, né? Monstro completamente. Na WWE, por muito monstro que é, lá está, foi o que já falámos há bocadinho, por muito monstro que sejas no ringue, não é só talento que conta, exatamente. Correto. Se não conseguires criar expectativa, criar uma ausência que cria saudades, criares aquela personagem que tu queres ver, sim, que não está sempre disponível, estás a ver? Teres aquela marca. Exatamente, como ele diz, uma personagem não está sempre disponível e tu crias ansiedade para ver essa personagem. Isto é muito trabalhado e vê-se que é muito trabalho por trás do Paul Heyman, estás a ver? Correto, de gestão. Epá, e foi uma grande felicidade para a nossa geração, sinceramente. E acho que correr melhor seria impossível. Eu não tenho mais frases para descrever este trabalho. Brock Lesnar só há um, por muito que queiram substituí-lo pelo Obafemi, Brock Lesnar só vai haver um. Eu acho que o Obafemi vai fazer o caminho dele. Vai fazer o caminho dele, exatamente. Não tem nada a ver. E sempre vais ver um Brock Lesnar ligado a um Paul Heyman. Lá está, é como se tivesses o cérebro e a força bruta, a ver lado a lado. Faz uma conjunção perfeita. Lá está. Passando daqui do Brock Lesnar, comparando, por exemplo, com aquilo que ele fez do Roman Reigns. O Roman Reigns isso é outro campeonato. É outro campeonato. É uma coisa de forma diferente. No Roman Reigns não tens uma força bruta, tens uma força, ou seja, um líder que precisa de um conselheiro, que foi o Wise Man, exatamente. É muito interessante a forma como ele explora o Roman. Exatamente, ou seja, e a forma como o próprio Paul Heyman, como promotor, reinventa-se para se ligar às personagens. Isso é incrível. Sim, exatamente. Tudo o que nós vimos na televisão por parte do Roman Tribal Chief, não é? Toda a personagem que existe do Tribal Chief hoje em dia, para além de ter uma necessidade ligada ao Paul Heyman, tem o trabalho que é feito por trás das câmaras, que nós não vemos e que nós não sabemos e que vamos sabendo aos poucos. É incrível o detalhe que o Paul Heyman consegue dar a esta personagem. Aquela coisa de ele durante os primeiros 6 meses, e não estou a dizer 6 meses ao calhas, não foi ele que disse, mas é uma aproximação, ou seja, os primeiros 6 meses, 6, 8 meses em que ele esteve, em que ele diz ao Roman: pede-me as coisas, mas não olhes para mim. É fantástico. Para que o Wiseman consiga ganhar o respeito do Tribal Chief para a personagem dele, não é? Aquela coisa de ele poder de ele olhar para o Wiseman na necessidade de usar o Wiseman, de ter aquela confiança de que ele é o Wiseman, não é? E não ser só aquela pessoa que está lá para lhe passar o microfone, para lhe segurar o título, etc. Sim. É incrível. O detalhe vai a este nível, vai a este ponto, não é? Eu continuo a dizer, é capaz de ser o melhor heel turn da história, não é? Se formos a analisar a personagem no seu esplendor, não é? É o melhor heel turn da história. E a partir do momento em que a gente sabe, em que a câmara afasta e temos o Roman com o Paul Heyman, tudo mudou. Yeah. Tudo o que nós conhecemos no wrestling mudou a partir dessa data. Portanto, é fantástico. É fantástico. Mesmo. Também temos o Punk, também é um Paul Heyman guy, de outra forma. Aqui mais o lado do amizade, pai-mentor quase, aquela coisa, porque o Punk veio da OVW para a ICW, para a WWE, etc.
Portanto, esta parte é diferente, é vivida de outra forma, com outras, é escrita com outros contornos e com outras linhas. Mas pronto, hoje em dia temos Bron Breakker. Sim. Essencialmente, temos Sim. os Vision, mas o ponto de partida é o Bron Breakker. E tens aqui uma outra perspectiva, Diz-me. que é Maxine Dupri. Sim, pode ser a primeira A Paul primeira Heyman Paul Girl. Heyman Girl. Exatamente. Eu acho que, se for, eu acho que é brutal. Mas sentes que é a aposta certa? Eu sinto que pode ser a aposta certa. Ou seja, é uma É Ah, tá, por acho ter que uma personagem que ninguém dá tanto crédito. Exatamente, sim. Ou seja, é uma personagem que ninguém dá muito crédito, que tentou-se, ou não sei se tentou, se foi de propósito, se foi uma tentativa ou se foi de propósito, aqui reinventar na altura que ganhou o título à Becky Lynch e tem aquela rivalidade com a Natália. Eu acho que tentaram dar-lhe credibilidade aí. Ou isso, e acho e conseguiram, mas depois voltaram, Conseguiram, mas deram o passo atrás outra vez. rapidamente perderam não esse percebemos push. os detalhes. Mas acho que aqui este heel turn e esta história futura que ela vai contar agora, com a separação dos ao Tozawa e ao Otis, isso ainda vai haver justificação para isso, e aquilo que o Paul Heyman pode contribuir para elevar a personagem da Maxine Dupri, que acho que é a única, pá, isso estou eu a dizer por alto agora sem pensar, é a única personagem do roster que está assim um bocado sem história, sem linha, Sim, sem nada. tirando as desaparecidas e Pronto, sim, exatamente. etc. Tirando as desaparecidas, mas quando elas aparecerem, dão-lhes logo alguma coisa para fazer. Parece que a Maxine anda lá. É tipo Candice LeRae também. mas a Candice LeRae está Tá a tomar conta à do espera pilar. que o homem se levante. Com o homem se levanta. Pronto, mas era uma aqui das personagens mais apagadas, que parecia que ninguém conseguia fazer nada com ela. E o facto do Paul Heyman poder vir a fazer alguma coisa com ela e levá-la, eu acho que a Maxine Dupri pode ser uma boa aposta, porque ela... Lá está. Agora não queria estar a dizer asneira, porque ia dizer que ela no ringue era boa, mas aqui não é o ringue que conta. É talentosa, eu acho que ela é talentosa. É certo, eu acho mas ainda não vimos a performance dela no microfone, estás a ver? Sim, mais ou menos. Já ela tem ali uma outra promo com a Becky, mas é pouco. É pouco. No cômputo geral é pouco. É o que nós vimos, para avaliar, em ringue é pouco também. Porquê? Certo. Porque ela ganha o título, tem 2 ou 3 combates com a Becky, Sim. ganha o título e depois perde. E depois, pronto, depois tem aquela feud com a Natália que também não é nada. Mas lá está, eu acho que é perfeita porque ela é talentosa. Eu acho que ela trabalha muito, pelo menos nota-se Certo. que há ali trabalho investido, tempo investido. Epá, e pode ser interessante Eu acho por que esses fatores. Se de repente aparecer uma Maxine Dupri e dar-nos uma promo estrondosa, estás a ver? Tu até ficas a bater mal da cabeça. Estás a ver? Pois. E acho que é isso que precisamos. Mas é isso que faz a distinção entre uma boa personagem e uma má personagem. Exatamente. É o que conta, no fundo. Exatamente. E agora a pergunta que eu te faço para terminarmos aqui a nossa conversa é: qual é que é o próximo Paul Heyman Guy? Ou quem é que tu gostavas de ver como Paul Heyman Guy, mesmo que seja do roster atual? Ora. Eu tenho um nome que é tricky Ok. e que não tem nada a ver, mas eu acho que gostava de vê-los a trabalhar de perto. Gostava de vê-los trabalhar de perto pelo simples facto de um não precisa do outro, mas se calhar juntos faziam magia. Ok. LA Knight. LA Knight. Ok. Eu acho que um LA Knight heel turn era magnânimo. Era mesmo muito, muito, muito bom. Mas lá está, tinha que ser com uma personagem deste género, porque só por ele acho que as pessoas estão muito embebidas neste babyface. Certo. Ele não pode ter um Paul Heyman sendo babyface. Olha, eu diria. Mas isto é do roster atual, não é? Certo, do roster atual. Eu vou pensar um bocadinho, que ainda não pensei, mas ali para o cantinho, enquanto tu falas, eu vou pensar em alguém do NXT ou alguém que tenha do subido NXT. recentemente do NXT.
porque temos que pensar no futuro, né? Ele agora está com o Braun Breaker, portanto. Pois. Epá, Eu estou a perguntar a seguir o que é que se segue. O que é que segue? Ok. Então o que é que se segue de nomes novos que seriam bem escolhidos para o Paul Heyman? Porque de certeza que neste momento ele trabalha com muita gente no backstage. Só Claro, que tu não tens claro que esse sim. conhecimento. Certo? Eu estou a falar de uma coisa mais para a câmara. Né? Ou seja, tu vês aquela personagem associada a um Paul Heyman, mas tem que ser alguém diferente. O problema é que às vezes o diferente não é rentável. E temos o exemplo do Curtis Axel e do Cesaro. Sim. Mas lá está, eu acho que hoje em dia a personagem dele está tão mais forte do que estava na altura dos falhanços, que eu acho que não vai falhar. Percebes? Acho que tem que ser uma aposta segura e que não falhe. Epá, eu estou a tentar tirar um coelho da cartola que não seja muito óbvio, por isso é que estou a demorar também tempo a pensar. Mas se calhar posso pensar alto e vamos batendo. Sim. Ou seja, para nomes novos, acho que, por exemplo, não faz sentido termos um Obafemi. Acho que seria uma substituição de Brock Lesnar e acho que ficava mal. Não faz sentido ter um Trick Williams, porque o Trick Williams já tem um conselheiro, digamos assim. Não faz sentido um Devon Evans, porque acho que não bate ali. Não. E para já não bate. Acho que podia fazer muito sentido Se o Gargano se levantasse. também. Olha, o Gargano, se calhar o Gargano, mas eu acho que podia fazer muito sentido e acho que gostava muito de ver. Isto é gosto pessoal, eu vou sempre buscar o meu gosto pessoal, ter um Ethan Page. Sim, mas eu não sinto que o Ethan Page precisa de um Paul Heyman. Eu acho que precisa quando precisar dar o salto. Talvez. Ele agora está bem onde está, mas quando precisar dar o salto, precisa. Eu tenho 2 nomes do NXT na minha cabeça. Um deles porque nunca subiu ao main roster e já devia lá estar, mas nunca subiu. E se calhar era uma boa maneira de subir, era pela mão do Paul Heyman. Ok. Tipo um handpicked. E outro é mais recente no NXT, mas pela forma como eles estão a vendê-lo no NXT, eu acho que podia ser uma forma interessante de venderem no main roster com o Paul Heyman. Ou seja, o que existe hoje em dia no NXT, acontecer no main roster, possivelmente não ia ter o mesmo impacto que tem no NXT. Ok. Mas ter essa fórmula reformulada e associada a um Paul Heyman podia ser interessante. Então, os 2 nomes são Tony D'Angelo Já sabia. e o marido da Io Sky, E o marido da Sky. o Naruko. O Naruto. Naraku? Naruko, não é? Ou Nakuro, não sei. Não sei, por acaso também não sei. Agora estou perdido no nome dele. Vais-me fazer ir ver. Naruko ou Nakuro? Queres que eu enche um chouriço? Não, pode encher. Mas é o nome. Mas o que é que tu achas destes 2 nomes? Epá, acho que o Tony D'Angelo faz todo sentido. Vi-o sinceramente como um Paul Heyman guy. Não estou a ver para já, lá está, isso a culpa é tua, estás-me sempre a dar na cabeça que nem toda a gente pode subir para cima, e agora se tentasses subir para baixo. Naraku. Acho que esses 2 subissem recentemente ia perder muito valor o NXT. Por isso acho que tão cedo também não vão de subir. Epá, o Naraku, lá está, não sei transmitir uma opinião porque também é muito recente, conheço muito pouco dele, estás a ver? Tenho visto aqui estas trocas de promos e combates com o Tony D'Angelo, mas entretanto é marido da Sky. Certo. Mas por exemplo, eu olho para o NXT e não vejo, por exemplo, um Sean Spears, certo, que é o gajo da Culling, não vejo
pá, não sei, não vejo associados a um Paul Heyman, não vejo, Yeah. não consigo ver assim uma ligação direta. Mas com estes dois, eu acho que tanto o Tony D'Angelo, pelo que já se reinventou no NXT, podia ser uma coisa interessante. Pá, não sei. Acho que, por exemplo, o Miles Bourne, que é o namorado da Vaquer, eu acho que é muito bife da vazia, é uma coisa muito terrinha, né? Certo. Não sei até que ponto é que seria interessante. Por exemplo, fala-se do Zilla Fatu. E já se fala do Zilla Fatu há 3.000 anos. Eu acho que o Sim. Zilla Fatu não precisa de um Paul Heyman, Certo. mas não vamos mentir, era incrível. Era incrível, certo. Mas desde o NXT, Sim. ou seja, o Paul Heyman descer ao NXT para trabalhar desde o início com esta personagem, e quando ele chega ao main roster, epá, era do caraças. Era do caraças. Mas pronto, sonhos para outras núpcias. Certo. Dito isto, já vamos com 1 hora, as pessoas já estão fartas de nos ouvir. Para terminar, Paul Heyman no Hall of Fame foi cedo demais? Não, acho que não. Acho que foi a altura certa. Que é para podermos também ter este privilégio de o ver Hall of Famer ainda em funções. Certo. Ou seja, esta ideia de que nós temos, ou que nos foi transmitida, de termos pessoas a ir para o Hall of Fame quando já estão a bater a bota ou quando já bateram a bota, faz sentido, né? Sim. Que é dar mérito a quem cá está e a quem Claro que sim. merece, mesmo que seja cedo, entre aspas. Não é cedo, pode manter uma carreira longa, Certo. mas ainda pode fazer muito, né? Acreditamos nós que ainda vai fazer E muito. pá, eu acho que sim. Acho que ainda lá está. E tendo em conta que ele não combate, por isso ainda acho que vai lá ficar muitos anos. E tendo em conta a mentalidade dele e aquilo que ele exprime e que a gente vai conhecendo nas entrevistas, acho que é uma pessoa fulcral para o sucesso da WWE. E acho que com ele lá durante longos anos, acho que as coisas estão garantidas. Sabes quem é que costuma falar com o Paul Heyman? Quem? Karrion Kross. Opa, tu fazes-me ter sonhos molhados à noite, pá. Não é contigo, é? Ainda Também bem. não é com o Karrion Kross. Ainda bem que não é comigo. Mas sim. Isso eu estou-te a dizer, escreve, que é um dia que o Karrion Kross regresse, vai ser um momento do século. Vai ser pela porta grande. Século. Yeah. Tenho dito. Ouviram aqui primeiro. Exatamente. Bem, Filipe, muito obrigado pela tua presença. Espero Eu que que tenham agradeço. gostado desta conversa sobre Paul Heyman. Digam-nos qual é que é a vossa opinião, se viram a entrevista, se gostaram da entrevista, se não gostaram, o que é que não gostaram, porque é que não gostaram, porque é que vocês são parvos e não gostaram. Digam-nos essas coisinhas todas. Ou então digam-nos a nós que somos parvos a nós. Digam-nos a nós, podem dizer. E pronto. Para a semana voltamos, Filipe? Sim, Só sim, deixar. claro que Só sim. deixar. Eu acho que sim. Para a semana, Será que para a sim? semana estreou Unreal. Exatamente. Para a semana estreou Unreal. Vamos ter aqui uma missão dura Yeah. de ver o Unreal antes de vir falar. Sim. Para podermos gravar e falarmos sobre o Unreal. Para vir comentar isto. Lá está. Vamos lá ver o que é que vai sair. Pronto, como vocês sabem, nós temos aqui o compromisso de lançar à quinta-feira episódios. Se por acaso sair um dia mais tarde, já sabem porque é que foi. Foi porque não conseguimos ver o Unreal todo. E o próximo episódio nós queremos falar sobre o Unreal. Yeah. Pronto, basicamente é só isto. Está bem, malta? Não Exatamente. fiquem chateados connosco. Mas vamos tentar fazer tudo o possível para que saia na quinta-feira. Ok? Vocês estão a dizer, até mas aquilo sai na terça, porque é que não vão ter tempo? Porque nós temos vida. Nós trabalhamos. Vida, trabalho longo, obras em casa, bebés, crianças, exatamente. anões e cavalos e mulheres nuas. Tudo a acontecer na nossa vida. Sim. Portanto, pronto. E acho que depois dos cavalos, dos anões e das mulheres nuas, vocês já nos perdoam. E portanto vamos tentar. Vamos tentar que na próxima quinta-feira tenhamos aqui um episódio sobre o Unreal. Season 3, estreia dia 21 no Netflix. Pronto. E o vosso podcast favorito sai à quinta. Pronto. Exatamente. Obrigado a todos. Foi o 20 Years in the Making. Oh
my God, you are the devil.